Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu gravei um vídeo esses dias, semana passada, sobre evangelização, sobre o porquê não há mais a necessidade, porque se Deus está em nosso espírito, é Ele quem nos conduz, é Ele que nos ensina. E está dando muito comentário, graças a Deus. Então eu quero ler um versículo, ou talvez eu leia uns 2 ou 3, mas eu quero ler um versículo. Eu já fiz um vídeo a esse respeito há um tempo atrás. Só que as pessoas, elas estão se renovando, está aumentando o número de inscritos. Então eu peço que, pelo amor de Deus, abra sua Bíblia, seja o texto que você tiver. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura deste único versículo. O tema deste vídeo é: qual prejuízo que a evangelização causa aos que praticam? Entenda. De primeiro dá um impacto, fala, nossa, esse cara é um perturbado, é um herege, é um anticristo, é um demônio, olha, ele não quer que evangelize, ele não quer que as pessoas conheçam Jesus, não sei o quê. Não tem nada a ver isso. Esse é o tema que acredito que no final você vai entender. Qual prejuízo que a evangelização causa aos que praticam? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, toda a honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Então, para fazer esse tipo de oração, eu não preciso estar dentro de um templo, de joelho, não. Basta eu falar, porque Deus está em mim. Então, basta eu conversar com Ele. Então, leia comigo esse versículo. Talvez você vai falar, nossa, eu vi esse vídeo semelhante recentemente. Mas é porque a gente tem que ficar falando, porque as pessoas não vê o de ontem ou de hoje. O da semana passada não vê, o do mês passado não vê. E depois eles ficam descendo a lenha em você, sendo que você já falou a esse respeito. Então, eu vou falar novamente. Mateus, estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NAA. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Se você achar difícil entender eu falando, põe no comentário que eu desenho. Você sabe para quem que eu estou direcionando essas palavras? Não é para os que já entenderam a escatologia, os que já entenderam a sã doutrina, os que vivem pela fé. Não, eu estou falando para os religiosos. Se eles acharem dificuldade de entender esse versículo 15, eu desenho, eu faço um desenho, os bonequinhos faço. Ao prazer do mundo. Disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Pelo amor de Deus, entenda o que significa prosélito, para você parar de me perseguir. Então, Jesus estava falando que eles percorriam mar, montanhas, cidades para ir lá buscar e fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Esse versículo já justifica o tema do vídeo. Qual prejuízo que a evangelização causa aos que praticam a evangelização? Aí eu vou passar o meu entendimento para você, espero que esteja em conformidade. Também, se não tiver, eu não sou dono da verdade. Vou ler na Almeida Corrigida Fiel, esse versículo, porque eles dizem, não, é fiel, então tá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, Almeida Corrigida Fiel 2011. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Na NVT, vamos ver como está na NVT esse versículo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Então vou voltar na Nova Almeida Atualizada, NA aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Uma coisa é você falar do Cristo ressuscitado. Uma coisa é você falar para um gentio, não existe mais isso hoje, mas para poder justificar a explicação, então nós temos que dividir os judeus e os gentios. Uma coisa é você falar para um gentio
sobre o Cristo ressuscitado. Outra coisa é você levar uma pessoa para dentro de uma chamada igreja e você ensinar sobre Jesus de Nazaré. É outra coisa diferente. Talvez você não tenha esse nível de entendimento ainda. Jesus de Nazaré foi o corpo de um judeu da tribo de Judá, que veio para cumprir a lei e na sua morte resgatar os que estavam sob a lei, debaixo das maldições da lei. Esse foi Jesus de Nazaré. Ali dentro estava o Espírito de Deus. Cristo ressuscitado. Esse Cristo ressuscitado foi o que teve encontro com Paulo na estrada de Damasco e disse: Paulo, você vai levar o evangelho, as boas novas, aos reis e aos gentios. Paulo foi separado para pregar as boas novas, que é o evangelho, ao povo gentil. Então, vamos aqui, prosélito. Vamos ver o que significa essa palavra prosélito. Eu estou sendo pontual nesse versículo para não criar confusão na sua mente, na sua cabeça. Veja o que significa prosélito. Gentil. Então existia o povo judeu e o gentil. Prosélito, gentil, que segue a religião, você consegue ler aí? Que segue a religião judaica. Então um prosélito era uma pessoa que os fariseus, os legalistas, os que estavam assentados nas cadeiras de Moisés, os praticantes das leis, os que tentavam praticar as leis de Moisés, faziam. Eles iam lá, percorriam mar, terra e pegavam um gentil que Deus nunca deu lei nenhuma, Romanos 2,14, pegava esse gentil e o convertia para a religião judaica, para o judaísmo, para seguir os ensinamentos de Moisés. O que Jesus falou que os fariseus estavam fazendo com esse gentil, que nunca teve lei? Vou ler novamente. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais que vocês. Então Jesus não é Cláudio, não é Geraldo, não é Elcio, não é o Mundo da Graça, não é o Tico-Tico no Fubá que prega a graça que está falando. Quem está falando é quem você tanto adora, Jesus de Nazaré. Foi ele que disse, foi com as palavras dele escrita. Essa Bíblia coloca até em vermelho, que os fariseus estavam tornando um gentil, que Deus não deu lei, um gentil que fez parte da herança da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Essa nação foi o povo gentil, porque os judeus foram escolhidos, eleitos por Deus. Então estava pegando esse fariseu e pegando esse gentil e trazendo para dentro da sua sinagoga e fazendo obrigando, ensinando esse gentil a praticar obras de Moisés. Você consegue entender o que é prosélito? Então, por isso que o tema deste vídeo, qual o prejuízo que a evangelização causa aos que praticam? Foi Jesus que falou. Então, essa pessoa estava sendo prejudicada. Esse gentil estava lá, andando com a sua roupona grandona, pescando, comendo um peixinho, e pastoreando umas ovelhinhas. Aí ia lá, um monte de religioso, todo com aquelas filactérios, aquelas rouponas, e fazia a mente daquele gentil para ele vir para dentro da sinagoga desse fariseu e começar a praticar obras de Moisés. E agora, seja sincero, porque você é uma pessoa, você é um filho eleito de Deus do Espírito, seja sincero, seja um homem e uma mulher honrada. Esqueça a teologia, esqueça os ensinamentos do seu mestre. Agora, preste atenção. Vamos dizer que você ainda é um religioso. Você está dentro de uma chamada igreja. Vamos ver se você está recebendo boas novas, evangelho, ou você está sendo um prosélito. Vamos lá, teste. Aonde você frequenta, eles pedem dízimo? Pedem, claro, para ajudar a obra. Dízimo é lei ou é graça? Dízimo foi uma ordenança de Deus para quem? Para os da tribo de Levi recolherem os alimentos uma vez por ano dos israelitas. Dízimo é lei. Então, batismo nas águas. Você acredita? Você praticou isso? Claro, é a purificação nossa.
é lei de Moisés, é a lei da purificação. Apresentar a criança, você já participou? Lógico, tem que consagrar o recém-nascido a Deus. Jesus foi apresentado por quê? Para se cumprir a lei. Não vamos falar mais de Páscoa, não vou falar do jejum, buscar Deus em monte. Não, vamos parar então só nesses 3. Você consegue assimilar, você consegue ter a sensibilidade que na verdade você é um prosélito? Você foi evangelizado, você foi buscado lá fora, levado para dentro desses lugares que eles chamam de igreja. Eu chamo de sinagoga porque eles pregam Moisés. Você não é um prosélito? Seja sincero, você não é um prosélito? Eles não percorreram o lugar lá que você morava, eles não colocou anúncio na TV, no rádio, convidando, venha para a nossa igreja, venha ficar rico, venha conquistar seus bens, venha ser liberto disso, venha não sei o que lá. Aí você foi, chegou lá, eles não te colocam sobre você, Moisés, dízimo, batismo, comer pão e beber suco, apresentar criança, não faz isso? Então, pelo amor de Deus, vamos ler novamente, aceite, você é um prosélito. Por isso que o tema, qual o prejuízo que a evangelização causa aos que praticam? Eu não estou sendo herege, eu não estou sendo filho do demônio, eu não estou sendo anticristo, eu estou passando no entendimento que eu acredito que está claro. Ai de vocês, Mateus 23:15, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais. Inferno é sepultura. Então você é um prosélito, você foi tirado lá de fora, você foi colocado dentro desse lugar que chama de igreja, mas na verdade é um alçapão, um arapuca, e eles fizeram de você um prosélito. Por isso que a evangelização causa prejuízo na vida das pessoas. A evangelização não é uma coisa que o Cristo ressuscitado mandou ninguém fazer, não é uma coisa que Deus mandou. Por isso que Deus falou em Hebreus 8, 10 e 11, Deus falou ao profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante, ninguém, depois daqueles dias, ninguém mais precisará ensinar o seu vizinho, o seu parente, porque Deus falando, que era ele que ia ensinar. Então esse tal desse negócio de evangelização é uma maldição, me desculpa, você que é tão apegado ao seu mestre, você que é tão pegado à sua religião, você que é tão pegado à teologia que você aprendeu. Então eu estou simplesmente lendo um versículo, eu separei mais os 3 aqui, mas eu acho que só esse basta, não vou puxar outro versículo não, senão vai dar confusão na sua mente. Eu quero que você entenda esse versículo 15, confira na sua Bíblia, deixa eu colocar na NVI, porque às vezes a sua NVI é um pouco diferente. NVI. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno. Vou colocar na King James Fiel, está assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Aqui está prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Então esse é o prejuízo que a evangelização causa na vida das pessoas. É o prejuízo da escravidão, da servidão. Uma pessoa feita prosélito, ela se torna escrava, ela perdeu a liberdade. Ela já não está vivendo, sendo conduzido pelo Cristo ressuscitado, pelo Senhor que é o Espírito. Ela já começa a seguir doutrinas, dogmas, ensinamentos de homens, de teólogos, de doutores, de mestres. Então não é o Cláudio que está inventando isso. Deixa eu ler aqui, Atos 13:43. Deixa eu voltar a NA. Atos 13:43. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça. O sentido daqui você consegue entender. Aqui Paulo ainda não havia recebido a revelação no 3º céu, como está em 2 Coríntios 12. Atos dos Apóstolos. Aí um abençoado esse dia falou, Atos foi escrito no ano 80, você não sei o que. Mentira, Atos foi escrito no ano 60. Aí eu coloquei o comentário para ela pelo menos aprender a entender as coisas, para depois vir refutar. Terminada a reunião na sinagoga, então estava reunido Paulo, Barnabé e outros, os judeus e os prosélitos, os gentios que haviam se tornado praticantes do
legalismo de Moisés. Terminada a reunião, na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firme na graça de Deus. Marcos 1:1. Olha o que é evangelho. Pois do evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho significa a mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Evangelho, em grego, quer dizer boa notícia, boas novas e mensagem de salvação. Por que o evangelho deveria ser pregado até o ano 70? Porque no ano 70, os israelitas, Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Então o evangelho deveria ser pregado para os israelitas que iriam passar pelo juízo do ano 70 e assim eles serem salvos. Foi por isso que a necessidade de pregar o evangelho foi somente até o juízo de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Veja o que Paulo disse. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Olha o batismo onde foi. O batismo de João na água foi a lei da purificação. Foi o batismo do arrependimento dos pecados. Porque pecados eram as transgressões das leis de Moisés. Mas quando chegou o fim da lei foi Cristo. Quando chegou, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados em sua morte? Então o batismo verdadeiro foi o da cruz para cá, foi o da morte. Então é inútil esse negócio de tomar banho em piscina, em cachoeira, isso é falta de conhecimento. Versículo 4 de Romanos 6. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É isso. A religião está andando em novidade de vida? O local que você frequenta, o local que você foi feito, que te fizeram um prosélito, eles estão andando em novidade de vida? Claro que está. Mas eles pregam batismo, comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica, da Santa Ceia, apresentar criança, tirar dízimo, oferta, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo. Você consegue entender que essa evangelização causa prejuízo? Porque eles não estão pregando o evangelho aonde eles dizem que estão. Eles não estão pregando as boas novas. Não. Eles falam um versículo de Cristo, de Jesus, que Paulo falou. Em compensação, depois eles ficam 1h20, 1h30 falando só de Moisés. É envelope daqui, é sacrifício daqui. Então pronto, vou encerrar isso aqui, o tema desse vídeo. Qual o prejuízo que a evangelização causa aos que praticam? Eu espero que você que tinha alguma dúvida, você que achava que eu estava querendo tirar a pregação do evangelho da religião, não, eu estou te mostrando que foi o próprio Jesus que falou. Que quando uma pessoa ela se torna um prosélito, ela se torna 2 vezes mais merecedor do inferno, ou seja, da sepultura. Isso ele falou naqueles dias. Então hoje, quando a pessoa ela é feita um prosélito, ela faz o que com ela? Ela sai da liberdade que Cristo deu para a escravidão da religião, para ser servo de homens, para praticar obras e doutrinas de homens. É isso que funciona. Amém? Graça e paz, vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Esses dias o abençoado colocou lá, mas você também é um mercenário, que você está com o seu canal monetizado. Meu amado, para de ser invejoso, você que falou isso. Abre um canal no YouTube, faça igual eu, demorei 2 anos e 10 dias para o canal vir ser monetizado. Se eu fosse um cara que vivesse, se eu fosse um cara que eu estivesse vivendo atrás de monetização, eu ia esperar 2 anos e 10 dias para isso acontecer. Não, mas já que o YouTube tem essa plataforma e através desses anúncios, essas propaganda, você tem algum ganho, mínimo que seja, porque o ganho de quem está começando são centavos. Sabe? Aí a pessoa fica monetizando, é mercenário, é nada, tem nada a ver. Amém? Então até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.